Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje celebramos a solenidade de Corpus Christi, o corpo de Cristo, a exaltação do corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje teremos Santa Missa na nossa paróquia, teremos a procissão do Corpus Christi aqui com a Arquidiocese de Curitiba, todas as igrejas aqui de Curitiba, reunidas com o nosso arcebispo, nossos bispos, ali no centro de Curitiba, para o passeio, a missa, depois o Santíssimo, a procissão com o Santíssimo Sacramento, as ruas todas enfeitadas, a maior procissão de Corpus Christi, se eu não me engano, a maior procissão de Corpus Christi do mundo se dá aqui em Curitiba, onde também reúne as igrejas, as paróquias, o povo de Deus, para exaltar o corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da palavra, esta solenidade foi instituída primeiramente na Diocese de Liege, Bélgica, em 1246. O Papa Urbano IV estendeu a Igreja Universal. É celebrada na quinta-feira, após a solenidade da Santíssima Trindade. Na celebração de Corpus Christi, os fiéis rendem graças a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor Jesus se dá a nós como alimento de vida eterna. A Eucaristia é a fonte e o centro de toda a vida cristã. Portanto, proclama-se neste dia a fé na presença real de Jesus Cristo nos dons eucarísticos. Na última ceia, na noite em que seria traído, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue, com o qual perpetuaria pelos séculos até que ele volte. O sacrifício da cruz. Deste modo, ele confiou à Igreja sua amada esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. A procissão se dá após a missa celebrada, onde a hóstia é consagrada e será levada na procissão. Então, hoje nós vamos viver todo este mistério, esta graça de celebrar a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, em sua entrega ao Pai na última ceia, realizou a nova e eterna aliança no pão partido e no vinho, sinais vivos e verdadeiros do seu corpo e sangue entregues. Celebremos esta festa na profunda alegria de sermos uma igreja, casa do pão, e façamos da Eucaristia que celebramos uma autêntica expressão do nosso seguimento de Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, do 51 ao 58, naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra de Deus transforma a nossa vida nesse dia tão especial. O maná, alimento que Deus providenciou para o seu povo durante a longa peregrinação no deserto, como nos recorda o livro do Deuteronômio, foi uma dádiva temporária que sustentou a vida física, mas não impediu a morte dos antepassados dos israelitas. Esse maná prefigura a Eucaristia, alimento verdadeiro que Jesus nos oferece, capaz não apenas de sustentar o nosso corpo, mas de nos oferecer a vida eterna.
Como nos ensina São Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, ao partilhar o pão, participamos de um único corpo, símbolo da comunhão viva com Cristo entre nós. Eu sou o pão vivo descido do céu. Hoje a igreja não celebra apenas um símbolo, celebra uma presença, celebra um mistério vivo, celebra Jesus realmente presente na Eucaristia. Você, católico cristão, você católico não pode ter dúvida da presença real de Jesus na Eucaristia. Quando ele instituiu a Eucaristia, ele diz: isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança. Fazer isto em memória de mim. Nós não celebramos um pão abençoado, nós celebramos a presença viva de Jesus. Corpus Christi é o dia em que a igreja olha para o altar e reconhece: ali está o corpo entregue, o sangue derramado, o Cristo vivo, o alimento da eternidade. A Eucaristia não é lembrança distante, é presença real do ressuscitado. Eu sou o pão vivo. Jesus não diz eu represento, ele afirma eu sou. No Evangelho de João, Cristo escandaliza porque fala de uma comunhão verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. A Eucaristia sempre foi um mistério forte demais para a lógica puramente humana. São Tomás de Aquino dizia: na Eucaristia os sentidos falham, mas a fé permanece. Porque aos olhos humanos parece pão, mas pela fé reconhecemos o corpo, a alma e a divindade de Cristo. A igreja sempre acreditou nisso desde os apóstolos. O ser humano tenta saciar-se de muitas coisas. Por isso que o ser humano continua vazio, porque ele tenta encontrar prazer no dinheiro, nos prazeres da vida, no poder, no reconhecimento, nos vícios, nas distrações, mas existe uma fome que nada humano consegue preencher, e Santo Agostinho já nos escreveu: nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. O seu coração está inquieto porque não repousa em Deus. A Eucaristia responde exatamente à fome da eternidade. Por isso que muitos vivem cansados espiritualmente, porque alimentam o corpo, mas deixam a alma sem alimento. Você, católico cristão, precisa crescer na sua comunhão com Deus. Assim como nós vamos à academia, a cada dia vamos aumentando o peso, vamos ficando mais forte na sua comunhão com Deus, no seu amor a Jesus Eucarístico, você precisa crescer. Os padres da igreja chamam a Eucaristia de medicina da imortalidade. Santo Inácio de Antioquia ensinava isso porque compreendia que quem recebe Cristo recebe a vida divina. A comunhão não é apenas um rito, é transformação interior. São Leão Magno dizia: ao participar do corpo e sangue de Cristo, tornamo-nos aquilo que recebemos, ou seja, Cristo entra em nós, mas também quer nos configurar a Ele. A verdadeira Eucaristia deve produzir em nós, você de comunhão diária, você de comunhão de final de semana, a Eucaristia deve produzir em você, em mim, em todos nós, a conversão, a humildade, o perdão, a caridade e a santidade. Vou repetir: a Eucaristia deve produzir em nós a conversão, a humildade, o perdão, a caridade, a santidade. Senão você vai se tornar, desculpa a expressão, um papa-hóstias, mas não está comungando também da vida interior, não está se convertendo, não está, até mesmo quantos que vêm para a fila da comunhão em pecado grave, em pecado mortal. Está tudo bem, mas São Paulo diz que aquele que comungar em pecado grave está comungando a sua própria condenação. Não sou eu que estou dizendo. Não é o padre João Marcos que está falando, é a palavra de Deus, é a Eucaristia que diz que nós devemos, se tem algo para entregar sua oferta e precisa reconciliar com o irmão, vai primeiro reconciliar com o irmão, depois deixa sua oferta. Se você está com o coração magoado, cheio de raiva, de ódio, e entra na fila da comunhão, vai primeiro reconciliar com o irmão para depois receber Jesus. Quem comunga a Cristo, mas não deseja mudar de vida, ainda não compreendeu plenamente o altar. Corpus Christi é a cruz. Não existe Eucaristia sem cruz. O pão repartido é o Cristo entregue. Cada missa
presente o sacrifício redentor de Jesus. E o Papa Bento XVI afirmava: a Eucaristia nos introduz no próprio ato de entrega de Jesus. Por isso, Corpus Christi não é apenas festa externa, procissão ou tradição, é contemplar um amor que se deixa consumir por nós. Corpus Christi é contemplar um amor que se deixa consumir por nós. Cristo permanece silencioso no sacrário, te esperando, viu, irmão? Te acolhendo, te curando, fortalecendo, reerguendo os cansados. A Eucaristia é o recomeço. Quantas pessoas carregam culpas, feridas, pecados, vazios, desânimos, crises espirituais, e hoje Jesus continua dizendo: quem vem a mim terá vida. Quem vem a mim terá vida. A Eucaristia é lugar de retomada, é lugar de vida nova, é lugar de recomeço da alma, de fortalecimento da fé, de reconstrução interior. Muitos perderam a paz porque perderam a centralidade da Eucaristia. Muitos perderam a paz porque perderam a centralidade da Eucaristia. Quando o altar deixa de ser o centro, o coração dispersa. Portanto, irmão, irmã, a Eucaristia é a presença real de Jesus. Não símbolo vazio, mas Jesus vivo entre nós. Existe uma fome espiritual no coração humano que só Deus pode preencher, entenda isso. A comunhão transforma quem a recebe com fé. Cristo quer formar sua vida dentro de nós. Ele quer habitar dentro do nosso coração pela sua presença eucarística. Mas não existe Eucaristia sem cruz. O altar é a manifestação do amor sacrificial de Jesus. Quando eu comungo Cristo, estou comungando a vida de Jesus. E comungar a vida de Jesus também passar pelo processo que ele passou, de entrega, de missão, de doação, de sofrimento, de calúnia, de perseguição, porque a cruz não teve a última palavra. Todos os que passam pela cruz vão chegar à ressurreição se forem fiéis. O sacrário é lugar de encontro e cura. Jesus continua esperando os cansados e feridos. Vá até o Senhor, entregue sua dor, entregue o seu cansaço, entregue o seu peso, que Ele vai te aliviar. Toda comunhão pode ser um recomeço. A graça de Deus restaura a alma. A graça de Deus restaura a alma que volta para Ele. Repita com o Padre: Senhor Jesus Eucarístico, fazei do meu coração um sacrário vivo, onde a vossa presença cure, fortaleça e conduza toda a minha vida. Senhor Jesus Eucarístico, fazei do meu coração um sacrário vivo, onde a vossa presença cure, fortaleça e conduza toda a minha vida. Senhor Jesus Eucarístico, fazei do meu coração um sacrário vivo, onde a vossa presença cure, fortaleça e conduza toda a minha vida. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.